Quer entender a lógica de criação de nodes no Blender? Aprendendo a usar os mapas de Ambient Occlusion, Edge Mask, Curvature, Roughness, Metallic, Bump para sair disso para isso aqui. Então, bora lá? Fala aí galera, aqui é o Wellington da 3D Labs. Então, eu criei esse modelo aqui para a gente conseguir abordar toda a criação dos nodes. Ele já é um modelo pronto, já separei até as UVs aqui, ó. Tá tudo certinho aqui como deveria ser. Podem ver que ele é um modelo relativamente leve. Tem a nossa câmera, que está aqui. Tem algumas influências de luzes e esse aqui é o resultado que eu estou tendo no momento. Podem ver que não tenho nenhum material aqui ativo. Então tem um solo também dividido em outra camada. E é isso que a gente tem por enquanto. De imediato eu vou trabalhar visualizando a cena aqui na aba de renderização. E eu vou trocar aqui para Shader Editor. Se você nunca visualizou isso aqui antes, esse é o meio que a gente consegue adaptar e modificar todas as coisas para ter o resultado no render e também na viewport. Eu vou clicar na nossa esfera, nossa bola aqui que eu criei. Vou clicar em New para criar um novo material na aba de Material. Então, criei New, vou botar aqui bola teste. E vai ser esse. Para a gente conferir se é realmente esse material, é só mudar a cor aqui, ó. Tá dando tudo certo. Vou deixar branco mesmo. E primeiro de tudo a gente vai aprender sobre o Ambient Occlusion. Então, para a gente adicionar o Ambient Occlusion, eu posso vir aqui diretamente, dar um Shift A e procurar por Ambient Occlusion. Eu posso conectar na aba do Base Color. E é isso que ele está me dando aqui de resultado no momento. Pode ver que ele está escurecendo as áreas de cavidade. Se eu clicar aqui diretamente nesse shader, nesse node na verdade, com Ctrl Shift, ele vai pré-visualizar, ó, o que está me mostrando aqui, ó, do Active Output. Ele só demarca e conota essas áreas com cavidade e onde seriam sombreadas. E a gente pode adicionar uma quebra nesse padrão, inserindo o Noise. Então vou adicionar um node de Noise, clicar o FEC aqui no Color, e ele já me dá essa quebra aqui de padrão, adicionando outras variações, aqui como se fosse um esfumaçado. Para eu controlar isso aqui melhor, eu posso clicar no Node de Noise e com um Ctrl T, ele já me habilita essas opções de Texture Coordinates e Mapping. Continuando esse processo, eu preciso definir melhor essas áreas como irão atuar. Então para isso, para ter esse controle dos mapas pretos e brancos, eu vou adicionar um Color Ramp. Posso vir aqui e clicar diretamente na pré-visualização. Para que vocês não se confundam, eu vou desconectar essa parte do Base Color. Podem ver que está conectado diretamente no Material Output. Então eu vou pegar e inverter essa camada da máscara aqui, ó. Posso deixar isso aqui mais ou menos esse valor. E aqui eu posso deixar em 100 e alguma coisa. Podem ver que ainda está muito grande essa parte aqui de visualização. Então eu vou diminuir esse noise aqui, o efeito dele, no Scale. Vou mudar para 1. Essa parte de detalhes vou deixar 7.2, que é o que funcionou para mim. Vou aumentar só um pouquinho aqui nessa parte do Roughness. E vou trocar aqui do Texture Coordinates para UV. Ele já me dá esse resultado um pouco diferente. Vou deixar ele com essa tonalidade um pouco mais clara. Eu acho que assim já está bom. Eu posso juntar mais um pouquinho, clicar e arrastar, dar um Ctrl J para organizar aqui na nossa abinha lateral. Então na Label vou botar AO de Ambient Occlusion. Clicar em Color para selecionar uma cor diferente. Pode ser esse azul aqui, sem problema nenhum. E por enquanto é isso. Para ter uma variação de cores na nossa cena, já que ele só está interpretando branco e preto, eu vou colocar uma cor diferente. Vou colocar um tom de vermelho. Então posso vir adicionar um Mix Color e eu vou conectar essa parte do Color no Factor e essa parte aqui do resultado no Base Color. Pode ver que ele ainda me dá o resultado em branco, mas aqui eu vou mudar um tom avermelhado, que eu achei que ficou mais legal foi esse tom aqui. Eu vou jogar ele para baixo, clicando e arrastando. E aqui embaixo, eu vou escurecer ele um pouquinho, apenas nesse tom aqui, ó, deixando ele uma tonalidade um pouquinho mais escura. E o que isso está fazendo aqui de fato? Eu vou mudar a cor para vocês terem uma noção melhor. Olha, ele está dando tanto resultado de vermelho quanto em verde. Só que está sendo interpretado através desse mapeamento aqui, ó. É uma variação na base de textura. Então, quanto mais eu definir esses valores, melhor vai ser interpretado aqui, ó. Mas vamos retroceder o processo aqui. Eu vou deixar esse tom aqui. Agora eu vou criar
uns nodes de curvatura. Para isso eu vou adicionar apenas um input de geometria e um de color ramp. Vou utilizar o parâmetro de pointiless aqui no FAC. Posso até pré-visualizar clicando com Ctrl Shift em cima do color ramp. Esse resultado que eu tenho aqui no momento. Pode ver que ele dá um tom mais cinza, só que há alguns tons aqui mais escuros. A gente pode fazer essa variação mexendo nesses parâmetros aqui, ó, que ele fica com uma interseção mais nítida. Ó. E o que eu quero é exatamente esse parâmetro aqui, ó, de eu conseguir distinguir bem as curvas do objeto, e é isso que a gente procura por esse resultado. Vou deixar um pouquinho assim fica bom. Essa curvatura está pronta. E o que eu posso fazer é já mesclar essa curvatura aqui com o nosso mapa de Ambient Occlusion, que também está no Base Color. Mas antes eu vou organizar a cena com Ctrl J, criar e botar numa label diferente. Vou digitar aqui curvatura, clicar em cor e selecionar uma cor diferente. Pronto, é isso por enquanto. E como é que eu posso mesclar duas cores e fazer uma interseção para gerar um resultado aqui no Base Color? Simplesmente eu posso vir e copiar esse resultado do Mix ou criar um Mix Color de novo. Então vou vir digitar Mix Color, botar aqui na frente desses dois parâmetros e esse resultado do Ambient Occlusion vai vir no A e o da curvatura vai vir no Factor. Então pode ver que ele já deu um resultado totalmente diferente. Ó. Essas áreas que estavam em branco, conotadas aqui, ficaram realçadas aqui no resultado final. Que interpretando, está dando esse resultado aqui como se fosse de desgaste somente nas bordas. A gente pode controlar esse valor, diminuindo ou aumentando a intensidade aqui. Ó. Então vai da sua preferência. Eu vou deixar assim mesmo, e você pode mudar a cor desse resultado aqui. Ó. Vou deixar um tom de branco mais acinzentado, assim mesmo, padrão. Eu acho que assim me agrada. Então agora podemos criar outro cadeia de nodes, que vai ser de Add Mask. Para isso a gente vai precisar de um pouco mais de parâmetros, que serão, primeiro, procurar por Bevel, input de Bevel, um outro de geometria, vou deixar aqui embaixo em cima, e a gente pode unir os dois adicionando um vector para interpretar esses inputs daqui. Então, um vector de matemática, vou colocar de Add, vou mudar para Dot Product, posso vir em Normal, clicar em Vector, e agora eu vou utilizar o input de Normal e colocar em Vector também. Podemos ver o resultado que está gerando agora, só clicando em Ctrl Shift, e é isso aqui que a gente tem. Precisamos ainda organizar algumas coisas, porque não é exatamente o resultado que eu espero. Então, para isso, eu vou adicionar um mapa de Map Range. Então, vai vir um conversor de Map Range aqui na frente. Ele ainda não mudou em nada. O que funcionou para mim foi 0.6 e aqui de 0.9. Aqui no mínimo, eu vou deixar em 1 e no máximo em 0. É esse valor aqui que eu espero que ele tenha, pois eu quero que as áreas mais proeminentes sejam brancas, são próximos dessas esquinas, e para eu realçar um pouco mais e conseguir quebrar esses padrões daqui, o ideal seria a gente adicionar um outro mapa de noise. Então primeiro eu vou adicionar um mapa de noise, vou deixar aqui, e a gente pode copiar o valor aqui, ó, de map range, o node no caso, só que eu vou precisar alterar alguns valores, mas o que eu posso fazer de início é conectar o factor aqui no valor, e depois eu posso colocar o resultado em radius. Ele ficou assim, totalmente diferente do que eu espero, mas a gente precisa mudar alguns valores aqui, ó. Aqui eu vou botar em 14, para ele ficar com essa densidade aqui, ó, como se fosse de pontinhos mesmo, que eu posso deixar 0.7, assim já tá bom. Esse valor de mínimo, vou deixar em 0, esse valor de máximo, posso deixar em 6, e aqui 0.1, e aqui pode ser menos 0.8. Ó, ele ficou exatamente assim, ó, como eu esperava. Pode ver que, sem a interpretação desses nodes aqui, ele fica dessa forma, e com esse resultado no Radius, ele dá uma quebra de padrões, além de deixar mais marcado essas áreas, que a gente vai usar para fazer os desgastes da cena. Então, tente deixar o seu resultado mais próximo disso aqui. Agora, para separar e organizar tudo, seleciono, dou um Ctrl J, venho aqui na aba lateral, boto Add Mask. Vou colocar uma cor diferente também, pode ser esse verde, só para a gente deixar organizada a nossa cena. Esse Add Mask, por enquanto eu não vou usar ele vai ficar em stand-by aqui, mas eu já vou te mostrar como a gente pode aplicar ele nessa cena aqui, sem problema nenhum. Agora o que a gente pode trabalhar é a parte de Bump e Normal Map da nossa cena. Então eu vou começar a adicionar uns desgastes, uns arranhões, só para dar um aspecto de uso
E para contar que aquilo ali teve uma história atrás, que teve um acidente ou sei lá, alguma coisa que marcou aquele objeto. Então vou adicionar alguns nodes aqui, que o primeiro deles serão arranhões. E para isso eu vou precisar mais uma vez do Noise Texture e do Color Ramp. Vou conectar o FEC. No FEC, posso até ver já como é que está se comportando. Ele está com esse aspecto esfumaçado novamente. E eu vou clicar no Noise e vou dar um Ctrl T para adicionar essas nodes de textura e coordenação. Aqui eu posso deixar em Generated. E o que eu vou fazer de imediato é mudar a escala aqui do Mapping aqui no eixo X para 80. Pode ver que ele ficou com esses riscos aqui, ó, na parte vertical. E eu posso mudar a interferência disso aqui, ó, com o Color Ramp. Então pode ver que ele, conforme eu vou aproximando os valores, ele deixa essas linhas mais fortes, mais rígidas. E por enquanto eu acho que assim está até com muito, né? Então posso diminuir esses valores. Conforme eu vou diminuindo, as linhas vão aumentando de tamanho. Então o ideal é deixar de um ponto em que seja mais aceitável, né? Posso ir alterando aqui também. Agora eu vou dar uma quebra nessas linhas verticais, adicionando linhas horizontais. Então vou copiar e selecionar, com Ctrl D eu duplico tudo. E eu aproveito exatamente o que eu fiz aqui, só que dessa vez ao invés de eu botar o valor 80, eu deixo 1 aqui. E eu coloco embaixo no valor de Y, o 80. E como a gente não clicou, não estamos vendo o resultado. Então vem aqui em Color Ramp, Ctrl Shift. Eu estou vendo o resultado aqui da cena. Pode ver que ele obedeceu essa circunferência esférica. Eu posso utilizar outro valor de UV aqui, ó. Ele ficou um pouco melhor. Para a gente visualizar, é só deixar a parte escura mais proeminente. Eu posso até aumentar esses valores de escala, talvez em 5 novamente. Acho que assim ficou legal. E eu tenho esse aqui na vertical e esse na horizontal. Eu posso adicionar outras cadeias do mesmo jeito aqui como eu estou fazendo. Por exemplo, mudando a rotação do eixo aqui, ó, do sentido. E dando umas quebras de padrões aqui, mas eu não vou fazer isso não, por enquanto. Vou adicionar somente essas duas linhas. E o que a gente pode fazer agora de imediato é unir esses dois resultados. E para interpretar cores pretas e brancas, eu posso adicionar um Mix Color. Posso conectar aqui diretamente, e esse pode vir no valor de B, e esse no valor de A. Pode ver que ele ficou assim. Eu posso trocar de Mix para Multiply. E eu posso diminuir ou aumentar a intensidade. Pode ver que ele está fazendo isso com o valor de B, que é o que está embaixo, mas eu posso deixar no máximo. E o que isso está fazendo na nossa cena atualmente? Para eu ter esse resultado visível no Normal Map, eu preciso adicionar um Bump Map. E por que um Bump? Porque estamos trabalhando com cores pretas e brancas. Se tivesse um mapa de normal, aí sim poderíamos colocar um node de normal, que é esse aqui. Mas por enquanto não é isso. Então conecto esse resultado em Weights e esse resultado daqui em Normal. Pode ver que os arranhões já apareceram. Olha lá como é que ficou legal. Eles estão um pouco fortes, né? Deixa eu ver se ele está no sentido correto. Eu quero que essas cavidades estejam para dentro. Está correto, sim. Se você quiser que estejam para fora, só clicar em inverter. E ele fica com aspecto de cicatriz, né? De um relevo assim. Eu vou deixar esse valor em 0.25. Talvez seja um valor bom. Acho que assim fica bom. Eu dei uma quebra e um arranhão no padrão aqui. Eu posso separar aqui, ó, só para organizar, dando Ctrl J. Então vou deixar vermelho. Colocar aqui ao lado. E agora eu vou adicionar outro Bump Map, só que com aspecto de desgaste. Para isso, mais uma vez, a gente vai adicionar um Noise, como sempre. Deixa eu fechar essa aba lateral. E vou adicionar também, adivinha o quê? Color Ramp. No FEC, vou adicionar com Ctrl T o Texture Coordinates e o Mapping. Dessa vez eu vou colocar em Object e eu posso ver o que está dando de resultado aqui. Está com o mesmo aspecto esfumaçado, que é isso mesmo que eu quero. Eu posso botar o valor em 16. Aqui eu posso deixar em 0.7. Ele deu uma quebra nessa rigidez aqui, ó, do objeto. No caso ele fez isso aqui, ó. Pode ver que ele está rígido. Então, estava em 1. Ele quebra essa rigidez, ó. E eu posso aumentar esse roughness aqui, ó. Para ao invés de ficar com esse tom esfumaçado, dar mais proeminência aqui às áreas. E aqui eu preciso inverter esses valores do Color Ramp e passar para cá. Eu disse anteriormente que a gente ia deixar o valor de Add Mask em Standby. Mas agora a gente vai utilizá-lo.
E para isso eu vou precisar mesclar esse Color Ramp com esse resultado do Edge Mask que eu tenho aqui. Então eu vou utilizar o Mix Color para fazer isso. Vou conectar esse valor de Color Ramp aqui no Factor e o resultado do Edge Mask aqui em B. Então vem e coloco aqui. Então é esse resultado que temos agora. E para eu ter maior visualização do que ele está acontecendo, preciso trocar essa cor para preto. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu criei uma máscara para o nosso Edge Mask, que ele já tinha uma quebra no perímetro dele, já tinha uma quebra na texturização dele, só que para dar esse aspecto de desgaste, ficaria melhor adicionar outra máscara, que é essa daqui, que dá uma quebra maior aqui, ó, nas partes, como se fosse descascando mesmo. Então vou conectar isso diretamente mais um mapa de bump. O que a gente faz quando eu tenho dois mapas de bumps e eu quero adicionar esse resultado aqui? Você pode até falar, adicionar mais um Mix Color, conecta um resultado aqui no A e outro aqui no B e conecta isso tudo no Weights. Isso até poderia funcionar de alguma forma. Mas a gente tem outra possibilidade de fazer, que seria eu criar um outro bump, colocar no início dessa cadeia, ou seja, eu vou conectar o valor de normal em normal, e esse resultado aqui que eu tenho do outro bump, conectar em weights, que ele vai funcionar perfeitamente. Então, ele já deu o efeito que eu esperava, que ele interpretou tudo que é branco aqui, ó, mais proeminência branca, ele jogou para cima, como se fosse um alto relevo. Sabe aquele aspecto de ferrugem quando o objeto metálico fica com alto relevo? Seria mais ou menos isso aqui. Só que nesse caso, não quero que tenha alto relevo, mas sim que tenha cavidade. Então eu posso vir aqui e inverter o bump, então já fica com um aspecto de desgaste aqui, ó, fica desgastado e com buracos aqui, já fica com um aspecto bem legal. Eu posso diminuir um pouco a intensidade, posso deixar em 0.35, talvez, que dá 350. Mesmo assim a gente já consegue visualizar legal. Selecionar esse aqui, dar um Ctrl J, e vou colocar aqui desgaste. Agora sim podemos trabalhar nos mapas de Metallic e Roughness. Eu vou começar com o de Metallic, então para isso eu vou utilizar também o Edge Mask e o Ambient Occlusion. Eu vou precisar criar um Color Ramp, e esse Color Ramp vai pegar o resultado do Ambient Occlusion lá de cima. Eu vou botar aqui no Factor, e para eu adicionar esse valor do Edge Mask, eu vou precisar utilizar o Mix Color, e eu vou colocar esse valor do Color Ramp em B, e o valor do Map Range, que é do Edge Mask, aqui em A. Então ele está mais ou menos assim, talvez esteja embaralhado na sua cabeça, mas na minha está tudo certo. E eu vou deixar esses dois valores em Multiply, e eu posso até conectar aqui no Roughness, para vocês verem o que está acontecendo. Ó, ele está deixando muito brilhoso. E a gente pode trabalhar um pouco mais nisso para dar uma quebra nessa uniformidade, que ele está um modelo uniforme, ó. Mesmo que tenha esses desgastes, tudo aqui acontecendo, parece que ele não está levando em consideração, né? Então a gente pode quebrar tudo isso aqui. Eu vou adicionar outro Color Ramp aqui no meio, pode vir para cá. Esse vai controlar a intensidade desse brilho. Esse preto pode ser um tom mais acinzentado, e ele já vai diminuir o aspecto aqui, ó, brilhoso dele, ficando com menos intensidade, que é esse resultado aqui, ó, que antes estava escuro, agora está mais cinza. Até o ponto que, se eu deixar ele em branco, ele fica totalmente poroso e sem brilho nenhum. E podem ver que o meu objeto ele está meio que uniforme. Por mais que tenha essas interferências no Edge Mask, ele ainda está uniforme nessas partes cinza. Então o ideal é a gente dar uma quebra desse padrão mais uma vez e adicionando uma variação nessa cena. E para isso, vocês vão notar a diferença logo de imediato quando eu adicionar um Noise Texture com, mais uma vez, o Color Ramp. Esse valor aqui pode ser um pouco mais alto, pode ser em 15, ele fica mais abrangente assim. Eu posso botar em 2.6. Esse valor aqui, como antes, as partes escuras ficam muito brilhosas, então eu vou botar ele com a intensidade mais mínima, assim. Eu vou puxar um pouco essa parte branca para cá, talvez assim já esteja bom. E como eu quero unir esse resultado nesse aqui, vocês sabem que eu utilizo, né? É um Mix Color. Só vou trocar o valor que veio em A para B, e esse aqui eu deixo em Factor. Agora eu conecto aqui no Roughness. Para isso eu vou precisar trocar essa cor um tom mais escuro, assim eu acho que está legal. E esse é o resultado que ele está dando com a composição no Principal BSDF. Eu não sei se vocês notaram a diferença que dá.
Mas é só eu fazer isso aqui, ó, que vocês vão perceber, ó. Algumas partes irão ficar, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Fica mais fácil. Olha só. Parece que ele está todo manchado, ó. Mas como eu quero essa variação um pouco mais simplificada, sem essa intensidade tão brusca, o ideal seria eu deixar esse valor mais mínimo, que é o que estava antes. Eu posso clicar, arrastar, e dar um Ctrl J. Agora vamos criar um mapa de Metallic. Eu vou utilizar essa cadeia de nodes aqui de desgaste e esse aqui do arranhão. Eu quero que o aspecto que esteja para dentro desgastado tenha aquele tom metálico de a tintura está saindo e a gente conseguir ver o metal por baixo. Podemos fazer isso adicionando um Mix Color. Eu vou precisar desse Mix Color para unir somente para o Metallic. Então eu vou pegar esse valor de desgaste, colocar em B, e o valor de arranhão, colocar no Factor. Então posso deixar um tom mais próximo do outro, acinzentado. E para eu conseguir controlar essa intensidade toda aqui, ó, porque se eu colocar diretamente assim no modelo, ele vai ficar muito intenso. E eu não vou conseguir controlar a intensidade dos pretos, do branco e do cinzentado. O ideal seria eu conseguir controlar. E para controlar tudo isso, adiciono o Color Ramp, coloco aqui. E no nosso caso, tudo que tiver mais próximo do branco vai ficar metálico. E tudo que estiver mais próximo do preto vai ficar menos metálico, por exemplo. Agora ele está super metálico, porque a parte preta ficou quase uniforme com o que estava branco. E como eu quero que essas áreas daqui fiquem bastante metálicas, mais do que o externo, então vou deixar essa parte escura um tom mais acinzentado. Agora o que vocês podem notar é que eu tenho tanto os mapas de arranhão, desgaste, eles estão sendo interpretados pelo noise, estão sendo interpretados pelo metallic e pelo roughness. Mas o ideal seria eu pegar tudo isso e converter para o nosso base color também. Então, o que seria bem legal de eu fazer aqui agora é adicionar um mix color, eu pegar esse valor aqui de baixo, que é a combinação do desgaste mais os arranhões, que é esse aqui, ó, esse mix aqui, eu jogar ele lá para cima, lembrando que ele está com essa intensidade mais forte mesmo, é isso que eu quero. Então jogar ele lá para cima, no Factor, e eu pegar esse valor aqui, ó, que é o resultado do nosso Base Color, que a gente está vendo aqui agora, eu jogar ele no nosso valor de A. Eu conecto esse resultado com Base Color. Podem ver que já ficou nítido totalmente o resultado de toda essa cena que a gente criou, de todas essas cadeias de nodes aqui. E se eu quiser mudar a cor aqui, também pode ficar à vontade, ó. Posso até dar o aspecto de enferrujado, como outros detalhamentos aqui. Então acredito que assim deu outra característica ao nosso modelo. E basicamente criamos todas essas cadeias de node usando mapas procedurais nativos do Blender mesmo. Podem ver que a lógica é parecida. A gente utiliza basicamente as mesmas composições, mas com intuitos diferentes. Então quando você entende parte do processo, você consegue entender o todo. E se você deseja elevar o nível das suas criações com shaders Cartoon, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui, ó.